Olá, pessoal! Em matemática, hoje vamos ver sobre medida de temperatura, na página 89 e 90. Você sabia que no Brasil a temperatura pode variar de acordo com as regiões? Cada região tem a sua temperatura específica. Aqui no Nordeste temos uma temperatura alta, mas no Sul, geralmente a temperatura é baixa. No nosso país, a medição de temperatura é feita por graus Celsius, simbolizado por essa letrinha C. Graus Celsius é a unidade de uma escala de medição de temperatura, nomeada em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. E o instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro, que existem vários modelos. Esse é o termômetro digital, esse é o termômetro para medir ambientes e esse é o termômetro que vemos nas ruas. Representamos a temperatura em graus Celsius dessa forma: 20, a bolinha e a letra C. 15 graus Celsius. 15, a bolinha e a letra C. 0 graus Celsius. O número 0, a bolinha e a letra C. Algumas curiosidades. A água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius. Então, quando vermos alguma água congelada, que é o gelo, então já sabemos que ela foi congelada a 0 graus Celsius. E quando vermos alguma água fervendo, vamos saber que ela está fervendo a 100 graus Celsius, certo? A temperatura média do Brasil é de 27 graus. A temperatura do centro da Terra é de aproximadamente 6.000 graus. A temperatura do Sol é de aproximadamente 15 milhões de graus. O ferro derrete a 1.538 graus. O corpo humano suporta uma temperatura máxima de 42 graus aproximadamente. O corpo humano suporta uma temperatura mínima de 20 graus aproximadamente. Acompanhe na página 89 do livro de vocês. Medida de temperatura. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de temperatura, certo? Ela é chamada de grandeza de temperatura. No primeiro quadradinho, temos uma mulher falando com um menino. Ela fala: será que ele está com febre? No quadrinho posterior, temos o quê? 3 pessoas na janela e estão falando: qual é a previsão para a medida de temperatura de hoje? Eles estão se perguntando: será que vai fazer frio? Será que vai fazer calor? Eles estão com uma dúvida. E no último quadradinho, um rapaz fala: a torta deve ser assada. A que medida de temperatura? No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Temos uma atividade mais embaixo. Pesquisa. A. No geral, as medidas de temperatura são mais altas no verão ou no inverno? Aí você vai escrever nesse tracinho que tem aí embaixo. B. Quando uma medida de temperatura passa de 12 graus para 21, dizemos que ela subiu ou baixou. Quantos graus Celsius? Então, a gente conta. Se ela estava em 12 e foi para 21, a gente vai contar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, ela subiu 9 graus, certo? C. No Brasil, as medidas de temperatura registradas na região Nordeste geralmente são mais altas ou mais baixas do que da região Sul? Aí você vai escrever no tracinho aí. D. Qual é a medida de temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado sólido? Quando ela está líquida, ela se transforma em gelo. Vocês viram que eu falei agora há pouco? Quando a água chega a 0 graus é porque ela congela, certo? Então, a questão aí é 0 graus. 2. Veja neste gráfico as medidas de temperatura mínima
e máxima registradas em uma cidade, em cada dia da semana. Temos aqui um gráfico que eu vou mostrar ele maior para vocês. Olhem só. Aqui, esses números indicam a quantidade de temperatura, certa medida de temperatura. Aqui embaixo são os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O azul indica a temperatura mínima e o verde indica a temperatura máxima, certo? O azul, temperatura mínima. Verde, temperatura máxima. Vocês vão medir aqui, ó, de acordo com os números. Por exemplo, no domingo, fez a temperatura mínima de 9 graus, porque está entre o 8 e o 10. No domingo ainda, fez a temperatura máxima de 16 graus, certo? Ele está indicando aqui, ó, pela linha, certo? Qual foi a menor medida de temperatura registrada nessa semana? Em qual dia da semana? Vemos aqui, ó, a menor, a gente observa que o menor tracinho é o azul, certo? Mede a temperatura mínima. Então, ele marca aqui, ó, se a gente for acompanhar o tracinho, ele marca no 6. Foi a temperatura 6 graus na quinta-feira, ó. Tá vendo? B. E qual foi a maior medida de temperatura registrada nessa semana? Em qual dia da semana? A maior temperatura registrada foi na quarta-feira. Olha o tracinho azul. O tracinho verde, quer dizer. Olha, ele está lá em cima e ele está marcando a temperatura mais alta, 18 graus, certo? Na quarta-feira ele marca 18 graus. C. Em qual dia dessa semana a medida de temperatura máxima foi 14 graus? Temos aqui, ó, 14 graus. O dia que está marcando 14 graus foi na sexta-feira, certo? D. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada no domingo? Vamos olhar o domingo. A temperatura mínima é o tracinho azul, certo? Ele está entre o 10 e o 8, então ele marca 9 graus. Qual foi a diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima registrada na segunda-feira? Na segunda-feira, ela fez a temperatura máxima de 12 graus e a mínima de 8. Então, a gente, para diminuir, para a gente saber, 12 menos 8, que dá 4, certo? Então, foi 4 graus de diferença. F. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana, que teve mais medida igual essa semana? Quantas vezes ela foi registrada e em quais dias da semana? Vemos aqui, ó, temos a mesma temperatura de 16 graus e foram nos dias domingo, terça e quinta. Marcou 16 graus, certo? 3. Atividade oral em grupo. Descubra e depois converse com os colegas sobre as seguintes questões. O que é o processo chamado aquecimento global? Bom, aquecimento global é o aumento da medida de temperatura, certo? Que vem acontecendo no planeta Terra, certo? B. Que fatores estão sendo responsáveis por ele, né, por estar causando esse aquecimento? E pede para citar 2 exemplos. Bom, o que vem causando o aquecimento global é o desmatamento, certo, das florestas e a grande poluição que as indústrias fazem e jogam para o ar. Então, é isso que vem acontecendo. São 2 motivos, certo? Então, turma, essa foi a atividade de matemática. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam.